qualquer. Hoje a casa completa 41 anos e há 10 anos eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, fui muito bem abraçado e em resposta, uma forma carinhosa de responder, até para me ajudar mesmo, eu comecei a envolver. Comecei com o trabalho, comecei auxiliando e hoje eu me sinto parte dessa casa. A Maria Antônia está há mais tempo, ela pode falar com mais propriedade, mas quando eu falo que eu me sinto parte, eu não só falo de ti, eu falo de cada um participante que está aqui, tanto encarnado quanto desencarnado. Quando se fala em representar, a gente fala uma frase que o Jorge Coutinho, ele usou uma palestra que ele fez no congresso, que nós somos um feixe. Uma vara é fácil de quebrar, mas com um feixe é mais difícil. E toda terça que eu venho aqui, toda terça que eu dou os recados, toda terça que eu venho aqui à frente, é isso que eu quero passar para cada um que está aqui. A responsabilidade de ajudar a gente, dar continuidade. Por mais 40, por mais 60, enfim. Que essa casa, cada vez mais, ela possa prosperar e possa expandir. Porque foi a primeira casa da região dos Inconfidentes. Para quem sabe, para quem acompanha, sabe da responsabilidade, para quem acompanha nos trabalhos, para quem acompanha a gente na vida, sabe da dificuldade, mas é isso que torna o grupo cada vez mais grupo. E quando se fala em grupo, eu me sinto e tomo a liberdade de falar que a gente está constituindo, estamos dando passos para virar uma família espiritual. Então, a gente agradece demais esse ano. A gente está finalizando as atividades de 2017 só com saldo positivo. Com os trabalhadores novos que estão chegando, com o pessoal que está principalmente confiando em nós, que apoiou, que teve paciência com a gente com relação à reforma, que ajudou a gente, esse último evento participou com a gente. Então que 2018 seja melhor ainda. A gente agradece a confiança e a gente pede a confiança de cada um, para que em 2008 a gente possa multiplicar, que a gente possa expandir essa bandeira, tá? Que não é, quando a gente levanta a bandeira referente ao espiritismo, a gente levanta a bandeira de todas as religiões. Então, a gente está sempre de portas abertas para receber, para conversar, e a gente está sempre aberto aí também. Então, aqui, hoje, nós somos um aglomerado. Tá? Hoje nós vamos ter a apresentação do grupo Coral de Cachoeira de Campo, Sol e Luz. Eles irão cantar 3 músicas para a gente, para dar início. O César vai fazer a leitura inicial para a gente. A Maria Antônia, nosso talismã, Maria Antônia? Está aí, pilar central. Faça chuva, faça sol, alegria, tristeza e brigas. Nós estamos aí, Maria Antônia? Vai fazer a prece para a gente. E a nossa irmã Joselma, que tem dado um apoio muito grande aqui. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar indo do semana, levar o pessoal para ajudar na confecção da pomada. Sempre que pinta qualquer dúvida, ela está aqui apoiando a gente na região dos Inconfidentes. Ela vai falar para a gente, vai trazer a palestra, que é sobre as obras básicas. Então eu passo a palavra para o coral, eles vão cantar as 3 músicas, o César e a Maria Antônia. Mais uma vez, a gente agradece demais. Em 2018 a gente possa estar mais uma vez juntos.
Pode ficar à vontade. Gente, boa noite. Boa noite. Então, aqui nós não somos profissionais, somos todos amadores e iguais a vocês mesmos. Então, quem souber a música e quiser cantar conosco, está convidado. Bom? Essa primeira música é do nosso grupo, é uma psicografia que nós recebemos do Caixinha do Campo. Então, essa letra, ela fala do amor que nós temos dentro de nós. Agora, vocês vão ter que esperar um minutinho só para me achar a letra ali, para vocês cantarem. Porque, como aqui está tudo misturado, volta. Essa música acho que todo mundo conhece. Não vai ser fácil.
E a próxima aqui também, vocês também devem saber bastante, porque foi o tema do Enem deste ano, então está fácil. Na frente? Na frente? Não, vai assim. Não, mas... Corações tarefeiros de
possamos permanecer na paz de Jesus. Vamos ver o que os mentores, os orientadores desejam das nossas reflexões para dar continuidade ao que planejamos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Mensagem de número 168, de madrugada. E no princípio e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Apóstolo João, capítulo 20, versículo 1. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbações e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações estéreis, nem procura o sono do esquecimento. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança, entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício de Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender. Confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados, azorragavam-lhe os corações. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embargam os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico da construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor, porque o Cristo for imolado na cruz. Não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atento a si mesmo, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro, muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Graças a Deus. Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Mestre Jesus, nosso companheiro inseparável, Maria Santíssima, a doce mãe do Mestre Jesus, também a nossa mãe, espiritualidade amiga que nos assiste em todos os momentos da nossa vida, principalmente nesse momento, aquela espiritualidade, aqueles espíritos amigos que sempre cuidam dos trabalhos desta casa. Nesse momento, nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui comemorando esses 41 anos de existência dessa casa. Existência, Senhor, depois de muitas lutas, mas, graças a Deus, aqui nos encontramos louvando a Deus, agradecendo por esses 41 anos. Rogamos, Senhor, que a luz branca e cristalina do Mestre esteja sempre a nos rodear, a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. E lembramos da nossa companheira Joselma, que tão ternamente vem nos trazer as palavras da noite, justamente sobre aquelas obras básicas que são o alicerce da doutrina espírita. Que essa luz branca e cristalina continue a nos rodear, agora e sempre. Que assim seja.
Cadê o meu amigo aqui? Não. Você fica quieta. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estou falando para ele para ficar quieto, porque com as bênçãos de Deus ele vai me levar até Belo Horizonte. Bom, Rani? E eu falei com ele assim: você fica perto da porta, que a hora que terminar a gente zum. Então ele obedeceu. Então, por isso que eu falei com ele: fica quieto aí, viu, gente? A brincadeira da gente. Mas antes, eu não dou conta de ficar falando e mexer com isso aqui, eu vou ficar doidinho. Eu tinha pedido ele para o César. Eu falei: César, você cuida para mim? Cuido. Pronto. Cadê? Só toma picado, gente. Procurando o bichinho feito doido. Que bom, César. Eu tô doida procurando. Eu achei que você estava com camisa de outra cor. Gente, uma alegria estar aqui com vocês. E quando se fala em comemorar o aniversário de uma casa espírita, eu me deixo levar por muita reflexão. Porque uma vez Kardec coloca assim na Revista Espírita a importância de comemorar os aniversários das instituições espíritas, é no sentido não só de mostrar à comunidade a seriedade de um trabalho, mas também a oportunidade que todos têm de vibrar na gratidão pelo que se conseguiu até então. E eu, ali, enquanto os nossos amigos cantavam, enquanto era feita a leitura, eu pensava que, há mais ou menos 15 dias, eu fui falar numa casa espírita em Belo Horizonte, fundada e dirigida até hoje por um amigo do coração. Uma pessoa que está com 98 anos, lúcida e comanda com muita alegria o trabalho daquela casa. Mas, quando terminou todo o trabalho e que ele foi fazer a prece, ele nos tocou de uma tal forma e todos nós que ali estávamos choramos muito. É como se espíritos amigos tivessem fortalecido a presença naquele momento e eles fez como se fosse uma despedida. Então, entre as coisas que ele colocou, ele disse assim: Senhor, estou agradecendo pela existência da casa tal. Falou o nome da casa. Agradecendo por eu ter podido trabalhar aqui. Agradecer pelo apoio que tenho recebido aqui, dos teus prepostos e dos encarnados. E aí ele disse algo que realmente emocionou. Eu lhe peço permissão, na medida que eu for, que eu voltar, que esta casa permaneça aberta e que eu possa, com a tua permissão, voltar para ela e dar continuidade ao trabalho que aqui nós realizamos. E aí ele insistiu: que esta casa não feche, Senhor. Que esta casa permaneça aberta para todos os que necessitam. E naquele dia eu me emocionei muito. Todo mundo que estava lá se emocionou muito. Principalmente porque a gente o considera assim uma referência no movimento espírita. Uma criatura que nós todos amamos muito. E além de ter ficado claro para nós que de uma certa forma ele se prepara, obviamente,
não só pela idade, mas pelas circunstâncias, ele se prepara para retornar. Mas o pedido profundo, sincero, de que a casa permanecesse aberta na função para a qual foi criada. E aí eu comecei a pensar, enquanto eu estava sentada ali, nos 41 anos desta casa. É muito fácil para nós hoje comemorarmos o aniversário da casa. Hoje a doutrina espírita, ela é reconhecida. Nós espíritas hoje, na maioria das situações, somos respeitados. E a doutrina espírita alcançou um patamar onde as pessoas admiram. A ciência apoia, explicando muita coisa que a doutrina espírita já falava muito antes para todos nós. Então hoje, se falar ser espírita, em alguns lugares é até assim, um ponto positivo de referência. Mas se a gente volta 41 anos atrás, e a gente imagina o que aconteceu para que essa casa fosse construída. De levantar a parede num dia, no dia seguinte chegar aqui, a parede está no chão. De colocar uma janela com vidros, daí a pouco os vidros quebrados. Provocações de toda forma. Então, uma casa assim, primeiro, eles tiveram, eu falo, a pirraça abençoada. Eles conseguiram ser pirracentos no sentido abençoado de prosseguir. E eles conseguiram. Eles conseguiram levantar as paredes. Eles não desistiram diante das provocações. Eles prosseguiram com um propósito que não era deles, era dos amigos espirituais, que planejavam todo o socorro, prestem atenção, planejavam todo o socorro a espíritos que estariam reencarnando pelos compromissos assumidos na região e com a região. Então, eles começaram, eles foram o ponto de lançamento para que o movimento espírita fosse devagarinho adentrando a região e mantendo a luz, Deus, Cristo e caridade, da bandeira que a gente não vê, mas que está hasteada. Deus, Cristo e caridade. Então, quando se fala em comemorar 41 anos de uma casa assim, eu estava ali encolhida de, tem hora que até de vergonha. Meu Deus, o que essa turma fez para garantir isso aqui? E agora, gente? E eu que venho de vez em quando lá de Belo Horizonte para aqui, eu estou dando o meu melhor? Eu estou conseguindo abrir mão de coisinhas para valorizar esse ponto de luz que foi plantado aqui. Aqui onde se deu um grande grito de liberdade de Minas para o Brasil e para a Europa, para o mundo. E essa liberdade que agora eu venho como trabalhador espírita para vivenciar essa liberdade, será que eu estou conseguindo fazer isso? E nessa vibração de pensamento eu estava ali com uma vontade de falar. Continua, Virgínia, vai falando, não vou falar hoje não. Diante dos pensamentos profundos que passaram por minha mente e a vibração do meu coração. Então, comemorar 41 anos da primeira casa espírita na região dos Inconfidentes não é qualquer comemoração. Não é um simples, eu vi um tanto de bolo chegando, o pessoal passava, entregava os bolos. Tem gente que já está pensando no bolo que a fulana faz, que é
tão gostoso. Eu também acho que eu penso a mesma coisa. Estou falando mal não, porque eu também acho que é gostoso mesmo. Sabe? Mas mais do que comer bolo, mais do que cantar parabéns, meu Deus, nós não podemos perder a chance. Nós não podemos perder a chance de vibrar amor, de vibrar gratidão aos espíritos que confiaram, aos espíritos que investiram, aos espíritos que nos trouxeram até esta casa. Nós poderíamos estar em outra cidade, nós poderíamos estar em outro estado, nós poderíamos estar em qualquer outro segmento religioso, ou em qualquer outro grupo espírita, mas nós estamos aqui. Aqui, a casa mãe do movimento espírita da região. E isso é de uma seriedade tão grande, é de uma responsabilidade tão grande, que não dá para nós deixarmos pensamentos outros, mais pessoais, mais personalistas, adentrarem em nossa personalidade, em nosso comportamento. Não dá. Diante da grandeza desse ponto de luz, e quando eu falo em grandeza, eu não estou aqui falando nos trabalhadores de agora, no dirigente de agora, eu estou falando no que a história veio construindo até aqui. É igual aquelas plantas raras, que você consegue uma mudinha ou uma semente, e coloca lá no cantinho, e vai, e põe, molha, e põe no sol, e tira, tem sol demais, e tira do sol, e cuida, e aquela árvore aos poucos ela vai, e ela cresce, e ela produz. É assim esta casa aqui. Quando eu falo em gratidão, eu estou falando muito mais, mas muito mais do que o dia de hoje. Eu estou falando nesse ponto da história em que nós estamos agora, e que já veio de 41 anos atrás, chega até aqui, faz essa pausa para nos receber e vai prosseguir. Então, lembrando da prece do nosso querido amigo, não é? Que possamos todos nós passarmos e ter a certeza que a casa continua aberta. Vocês já pensaram a alegria de quem fundou? Quando chega aqui, puxa, que bonitinho que está, mas muito mais bonitinho porque pintou, porque tem cadeira, porque tem isso, tem aquilo, muito mais bonitinho do que isso, é o fato da casa estar aberta, funcionando, aliviando quem chega aqui sofrendo, esclarecendo aqueles que estão pensando em suicidar, em matar, no desespero, em abortar, apoiando aqueles que estão desiludidos, incentivando aqueles que estão entristecidos. É isso que essa casa está fazendo, e por isso é um ponto de luz. Nós não estamos preocupados aqui se alguém sabe de cor as questões de O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui atentos para que essa porta se mantenha aberta. Passe quem tiver que passar e a porta fica aberta. Entre quem quiser entrar, mas que entre para aprender e vivenciar o amor, como foi cantado aqui hoje. Não há mais tempo de alguém entrar nessa casa pensando em destruir, em derrubar, em atitudes de personalismo. Agora é hora de nós vivenciarmos o amor, a caridade, e por isso a gratidão a esta casa. É desta forma que eu me sinto muito honrada por estar aqui mais uma vez no aniversário, porque esta casa é um marco, mas é um marco daqueles que nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia. E é preciso
que nós respeitemos, honremos e rendamos graças a Deus por ela existir. É essa minha fala inicial. Eu estou contando os minutos, falei com ele até 9, né? Ele falou, você tem mais um tiquinho, porque nós atrasamos um tiquinho. Então deixa né, Virgílio? Mas a gente vai, eu vou tentar resumir, não vou tomar tempo de vocês, mas eu gostaria, eu pensava ali assim, meu Deus, o que eu posso, em pouco tempo, falar para marcar o coração de cada um de nós, inclusive o meu. E os amigos espirituais falaram, fala da gratidão. Fala da gratidão que todos nós devemos render a essa casa. Passou em Ouro Preto, está lá do lado de lá, viu? O telhado da casa, obrigada. Casa que abriga tantos e que socorre a todos. Passou na porta, obrigada, casa. Lembrou dela e vamos por aí. Agora que eu vi a Selma, isso acabou? Então, esta é a nossa pequena fala em relação aos 41 anos. Porque esta casa merece o nosso respeito. Rapidinho, dentro do tempo, eles me deram para falar sobre obras básicas. Eu estou assim, mas Jesus amado, como é que eu vou falar sobre obras básicas numa reunião pública? Pode ser que chegou alguém pela primeira vez na casa e eu já vou assim falar, as obras básicas são... Então, a gente pensou rapidinho, mas rapidinho mesmo, nós vamos tentar ser bem breves, nós vamos nos imaginar enquanto um triângulo. Eu sou um triângulo, eu sou esse triângulo aqui, esse indivíduo, cada um de nós, esse indivíduo seria aqui, ó, esse triângulo. Nós, enquanto espíritos criados por Deus, nós somos espírito, nós temos um perispírito, nós temos um corpo, somos um conjunto. E a gente começa a esbarrar na vida com um monte de coisa. Nós vamos, através do trabalho, encontrar sociedade. Nós vamos, através da solidariedade, nós vamos encontrando a humanidade. Nós vamos sendo solidários, ouvindo uma notícia aqui, outra ali, e a gente vai crescendo na solidariedade, a gente vai expandindo as energias da solidariedade, né? E enquanto membro de uma família, nós vamos exercitando a tolerância. A gente vai aprendendo a tolerar. A gente vai aprendendo aquele irmão da gente que mastiga assim de boca aberta, que dá nervoso. Aí você briga, xinga, mas você aprende a tolerar, porque ele é seu irmão, né? Aí você chega doido para tomar água, ele toma água toda da geladeira e deixa o vidro vazio lá dentro. Você não briga demais, briga até um tiquinho, mas você aprende a tolerar, porque ele é seu irmão. Então, em casa, de vez em quando o arroz sai assim, unidos venceremos, que é por angu, que você usa a faca para cortar, mas você aprende a tolerar. Poxa, é minha mãe que fez, coitado. E nesses exercícios nós vamos fazendo o quê? Trabalhando a tolerância. Então, vejam que aqui nós temos um triângulo que Kardec baseou-se nele. Ele foi criado, ele foi trabalhado por um filósofo que Kardec foi lá e buscou. Olha bem, trabalho, solidariedade e tolerância. A gente vai aprendendo isso no nosso dia a dia, né? Aprendendo a viver a tolerância, a viver a solidariedade, né? E a gente vai aprendendo a exercitar o trabalho, que é uma lei divina. Muito bem. Na medida que a gente vai crescendo nisso aqui, de repente parece que dá algo assim, um up na gente, e você quer crescer mais. Você quer conhecer mais. Você sente necessidade de fazer algo mais. Quantos estão aqui, por exemplo, porque sentiram que a doutrina espírita responde um pouco mais? Eu quero fazer mais alguma coisa. Eu quero conhecer mais um pouco. E aí a gente sai em busca desse algo mais e a gente vai crescendo.
A gente vai crescendo, e eu estou falando rapidinho, porque senão o tempo não dá. A gente vai crescendo e pega o caminho da evolução. Aí a gente vai evoluir, né? Mas o trânsito de hoje, o Denatran, nos ensina que tem uma peça que quando o carro para na estrada, não sei o que lá, que usa aquilo para dar sinal. Chama-se triângulo de segurança. Pois vocês acreditam, nós não tínhamos parado para pensar nisso? Na nossa caminhada evolutiva tem um triângulo de segurança também. Aí vocês vão falar, quem ainda não é espírita, está só assim, né? Olhando e tal, para ver se fica, que se vai. Não, essa mulher é muito prepotente, ela vai dizer que a doutrina espírita é a melhor? Sabe por causa de que eu não vou falar? Porque a doutrina espírita, mais do que a doutrina, ela se baseia em leis que são universais. Ela se baseia em princípios que até a ciência se baseia neles. Então, esse triângulo, quando eu falo assim, que a gente topa com esse triângulo na nossa caminhada, não é simplesmente a doutrina, mas na nossa busca, na nossa ânsia de conhecer mais e de fazer mais, nós vamos encontrar esse triângulo de segurança para esse trânsito, né? Aqui o outro deve ser turco, que escreveu Parrome, mas o sinal de perigo, há um sinal de perigo para o homem, que são os processos que nos convidam ao equívoco. A gente sobe um degrau, desce dois, não é assim? Todos nós, não tem ninguém que seja perfeito que vai, assim não, todo mundo vai lutando para... Aí a gente chega nesse outro triângulo de segurança, né? E nesse outro triângulo de segurança, no caso representando a doutrina espírita, nós vamos encontrar Deus lá nas alturas, né? Nós vamos encontrar o Espírito, que sou eu, e vamos encontrar a matéria bruta, mas ela também é sutil, porque o elemento construtor da matéria é o mesmo, né? Então, na medida que eu esbarro nesse triângulo, eu vou encontrar a ciência, a filosofia e a religião. E a doutrina espírita vai me mostrar a ciência através do livro dos médiuns. Porque a primeira coisa que a gente busca são os fenômenos. Ou pelo menos a grande maioria, não estou dizendo todos não. A grande maioria quer saber dos fenômenos. A grande maioria ainda vai na casa espírita buscando fenômeno. Então, o livro dos médiuns nos mostra os fenômenos equacionados, formatados, esclarecidos pela doutrina espírita a partir de todo o trabalho que Kardec faz em O Livro dos Médiuns. E aí nós vamos chegar àquilo que a ciência aprova. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em toda a época da humanidade. Aí o que acontece? E eu vou raciocinando, e de repente eu falo, puxa, isso aí é espírito mesmo. Nossa, olha, provou nesse momento assim, naquela palavra que ele falou que é verdade, eu não tinha falado com ninguém, aquela palavra foi isso, e tal, e coisa, você fala, puxa, é verdade, eu acredito. Então, através da mediunidade, a gente vai tendo a certeza de cultivar essa fé que ninguém joga a gente no chão. Não foi mamãe que mandou eu acreditar, não foi minha madrinha que me levou para a casa espírita e falou, você tem que acreditar. Ela pode até ter me trazido, mas eu acredito porque eu aceitei, porque eu quero, nada me é imposto na casa espírita. Se eu for para o outro lado, eu vou encontrar mais esclarecimento. O primeiro livro das obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, porque de tanto estudar, eu entendo que é espírito, eu entendo por que eu reencarno, e eu vou entendendo todas as relações da natureza, e eu vou chegar àquela conclusão lá em cima, olha, nascer,
morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Ele falou que é sem cansar, mas está errado. Tadinho, ele escreveu correndo. O rapazinho está me ajudando, é tão bonitinho. Então, progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, o que é que eu estou aprendendo com isso? O caminho da evolução. Aí, além de eu ter a fé raciocinada, eu aprendo que todos evoluem. E na medida que eu aprendo que todos evoluem, eu vou perdendo, por exemplo, o preconceito. Fulano, não, ele vai evoluir. Eu já passei situação pior do que ele, aí eu já não tenho preconceito. Mas eu também não vou ter complexo. Porque eu feio, pobre, não sei o quê. Não. Eu sei que há uma evolução que vai acima da condição social, física, no tempo de hoje. Então a doutrina espírita me traz esse consolo de saber que há um caminho evolutivo e que todos nós passamos por esse caminho evolutivo, cada um dentro do seu limite, do seu ritmo, não é? E aí, eu através do livro dos Espíritos é que eu vou entender isso. E aí eu chego na coisa mais importante da minha relação com Deus. É quando eu começo a trabalhar, a entender o Evangelho. Mas não o Evangelho decorado, que antes eu fazia questão de decorar, e às vezes falava até numa outra língua, dá-me-nos obispo, como espírito tu, e tal, e coisa, e vou, com todo respeito. Quando eu falo isso, eu não estou desrespeitando, porque a Igreja Católica, ela conservou até os nossos dias o Evangelho, e isso nos merece todo o respeito. Se ela não tivesse, se o padre não tivesse ficado celebrando missa de costas, aí as pessoas não viam o movimento dos lábios, não sabiam o que ele estava falando, ainda falava em latim, e a gente às vezes não sabia latim direito, e isso fez com que o Evangelho ficasse protegido. Então nós temos muita gratidão, né? Independente de pessoas que passaram pela Igreja Católica e não marcaram positivamente, mas isso em todos os grupos religiosos passam pessoas que não marcam positivamente. Mas o importante então, quando eu falo isso, é que mais do que decorar, o Evangelho vai me ensinar algo de extrema importância, que fora da caridade não há salvação. Se eu não tiver caridade, caridade de ouvir, caridade de falar, caridade de caminhar mais alguns 1000 passos com uma pessoa difícil, complicada, se eu não tiver caridade de silenciar uma crítica, se eu não tiver caridade de me manter paciente, compreensivo, tolerante, se eu não tiver caridade, eu não caminho. Eu não vou naquele outro rumo lá, que é a evolução. Eu vou ficar marcando passo no mesmo ponto, até eu aprender a ter caridade. E o grande Mestre Jesus é que trouxe para nós o ensinamento de fora da caridade não há salvação. Então, isso para nós, que eu estou falando assim bem rapidamente, isso para nós então representa a importância da doutrina espírita para todos nós, porque ela nos transforma. Ninguém que começou na doutrina espírita 10 dias atrás é a mesma pessoa, não tem jeito de ser, porque ouviu frases ou leu frases nesses 10 dias que fez com que coisas no coração dessem um chão. A gente começa a desconstruir um monte de coisa que a gente tinha construído da nossa conveniência. A doutrina espírita faz isso, ela desmancha. Igual aquela farinha de trigo que a gente vai fazer o bolo que encaroça, a doutrina espírita desencaroça tudo, dissolve tudo e depois ela nos ajuda. Ela desmancha em nós, pela compreensão, né? Pela ciência, pela filosofia, ela desmancha dentro de nós preconceito, complexo, prepotência, vaidade,
orgulho. Não pense que todo espírita já venceu isso tudo, não. Tem muitos espíritas, e aí eu me incluo neles, né? Que ainda tenho lá de vez em quando minhas posturas de orgulho, né? De vez em quando ainda tenho uma postura assim de vaidade. Isso é natural na nossa caminhada evolutiva. Mas a gente vai cada vez fazendo menos. Se no ano passado eu tinha 10 posturas de prepotência por dia, esse ano eu já lutei tanto que eu acho que eu só tenho 3 por dia. Puxa, mas um grande progresso. Quem me conhecer agora e me ver numa atitude fala, puxa, essa mulher é prepotente. Mas ele não sabe que eu já consegui queimar mais da metade do que eu era. Mas não importa que ele saiba. Nós não estamos aqui para evoluir e mostrar para os outros que a gente evoluiu, não. Nós estamos aqui para nos sentirmos bem com a nossa conquista evolutiva. Bom, aí como é que eu faço para conhecer essa doutrina? Essa doutrina que nós não vamos ficar esperando o pessoal vir aqui, uma aula por semana, nos ensinar. Nós vamos estudar muito em casa. Vamos estudar. Vamos aproveitar, reservar um tempo da nossa vida, que não precisa ser muito, não. A minha receita, quando eu falo minha, é porque eu já falei isso com muita gente, e com muita gente deu certo. 10 minutos por dia. E mais, eu vou mostrar para vocês as obras básicas rapidamente, e eu sempre sugiro assim, pega um dia, na segunda, livro dos Espíritos, na terça, o livro dos médios, na quarta, os livros que eu vou falar. No final da semana, a gente deu uma caminhadinha de 10 minutos em cada um dos livros. Se você for fazendo isso, gente, o tempo, mas o tempo passa tão rápido que a gente não vê. Daqui a 3 anos, vocês já estão na metade dos livros. Uma beleza! E não ficou preso apenas ao que a Casa Espírita ensina. Rapidinho agora, meu filho, senão eles vão brigar comigo. Pode passar. Aí, vamos lá. Livro dos Espíritos, né? Que trabalha os princípios da doutrina espírita. Ele foi publicado em 18 de abril de 1857 e ele reúne os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns do mundo inteiro. Nós não vamos entrar nos detalhes porque o tempo não vai dar. Vai lá. O primeiro livro dos Espíritos. Eu tenho um desses livros. Guardado assim, de vez em quando eu vou lá, olho, emociono. Né? Mas eu vou dar ele para a biblioteca de manhã. Esse aqui foi o primeiro livro, primeira edição. E naquela época era escrito mais ou menos assim, dá licença. Era assim, colunas. Uma coluna e outra coluna em cada página. Não é igual hoje, é assim, na horizontal. Então era uma coluna e outra coluna. Então era assim escrito. Eu tenho uma primeira edição dele. E continha, isso, calma. Continha 501 questões. Hoje o Livro dos Espíritos tem 1019, mas a primeira edição tinha só 500. Vamos lá, meu filho. O Livro dos Médiuns, ou chamado também Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Ele foi publicado em 1861, o outro em 57, esse em 61, 4 anos depois, né? Ele trata, como eu mostrei ali, da parte dos fenômenos, das manifestações, das comunicações, dos nossos diálogos com o mundo invisível. O outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o que mais todo mundo conhece. Porque como ele é o instrumento maior do consolo, quase todo mundo conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Eu falo, eu não tenho vergonha de contar para vocês. Eu chego a esbarrar em Evangelho da minha casa. Eu tenho um assim na beira da cama, quando eu acordo, eu só estico o braço e eu já pego o Evangelho. Né? Não é que eu seja fanática, não. Eu tenho medo mesmo da minha condição e eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que refletir. Aí tem um em cima da geladeira, tem um em cima da mesa da copa, tem um lá na pia do banheiro, sabe? E eu vou colocando evangelhos. Não deixo no carro, tem um ou dois, porque eu tenho sempre um de reserva para dar para alguém. Então, o evangelho que saiu em 64,
3 anos depois do Livro dos Médios, ele pega os pontos básicos do Evangelho de Jesus e trabalha isso à luz da doutrina espírita, né? À luz da fé raciocinada. Então, eu acho que Kardec é claro que ele foi motivado, ele foi incentivado, mas ele foi de uma coragem incrível, porque naquela época, ele lançar um livro, o Evangelho, segundo, ou seja, de acordo com o Espiritismo. Ele estava se colocando assim para a religião católica: venham, briga comigo, me bate, me mata, mas ele publicou. Isso é fantástico. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, já foi em 1865, e ele trata exatamente de mostrar para a gente a importância da justiça divina. É um livro que todos nós deveríamos ler com atenção, com muito carinho, porque tem um capítulo que chama Código Penal da Vida Futura, e ele mostra o que é a lei de Deus, como é que funciona em relação ao nosso caminhar. Então, aí vem o outro, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A Gênese, ou seja, a origem. Então, o livro A Gênese pega lá no início da origem, da vida, passa por toda uma explicação. Eu falo que uma das definições que eu acho mais completa e mais sucinta, por exemplo, sobre obsessão, está neste livro, no capítulo 14, né? Obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Então, eu acho que essa é uma das definições mais simples, mais sucintas e mais completas. E fala também sobre aqueles ditos milagres de Jesus, vai explicando à luz da doutrina espírita o que são esses milagres, né? Com isso, pode seguir. Ali atrás, nesses 5 que eu falei, ficaram as obras básicas. Mas Kardec escreveu mais alguns livros. Um deles é esse aqui, o que é o Espiritismo, né? É um livrinho pequeno e ele entrou num processo de discussão com o padre, não discussão para briga, mas de defesa de princípios. E ele depois publica esse livro, que é muito interessante para quem quer saber, mas não quer, estar com medo, não sei se dá, explica. Dá uma lida nesse livro, que ele é muito interessante. Um outro livro, uma outra coleção de extrema importância, é a Revista Espírita, que é mensal, agrupada em 12 volumes anuais, de 1º de janeiro de 58 a 1869. Quando ele viu que ele não dava conta de viajar para todo lado, de visitar os grupos espíritas, de orientar pessoalmente, ele passou a escrever. Ele passou a fazer revistas. E todo mês ele mandava na revista notícias, as respostas às perguntas que chegavam a ele, fatos importantes que tinham acontecido no grupo dele, e aquela revista ele espalhava para os grupos espíritas. Foi a maneira que os espíritos orientaram a ele de conseguir manter o movimento espírita harmonizado. Então, depois se agrupou esses 12 volumes, ano por ano. Pegou no primeiro ano, fez um volume, no segundo ano outro volume, né? Tem coisas fantásticas nessa coleção. Então, se vocês for esperar a Casa Espírita mostrar isso tudo para vocês, não dá conta não. É pegar mesmo e ir lendo. Eu conheço um amigo que eu diria que ele é, alguém vai dizer fanático, não é? Ele é de uma dedicação. Ele pegou da primeira à última, capítulo por capítulo, e ele conseguiu. Então, não é impossível, só querer. Vamos lá. Outra coisa importante, obras póstumas. Os amigos, familiares de
Kardec, o que ele tinha de anotação. Eles reuniram essas anotações e publicaram o chamado Obras Póstumas. Tem gente que diz assim: isso é um absurdo, isso é coisa que os amigos inventaram, não foi Kardec que escreveu isso não. Olha, tem coisas ali que, se não foi Kardec que escreveu, foram espíritos nobres, de grande valor. Então, eu acho que vale a pena nós estudarmos e aprender. Tá bom? Não. Então, algumas obras de Chico Xavier que nos ajudam a estudar as obras básicas. O Religião dos Espíritos, ele é um livro fantástico que nos ajuda a estudar o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver que quem puder, aliás, esse livro é quem puder, a gente tem que ter ele em casa, e sempre que tiver uma oportunidade, folhear ou buscar uma explicação de alguma questão lá. A Seara dos Médiuns, que estuda o Livro dos Médiuns, também é um livro assim que vai comentando o Livro dos Médiuns. E importante dizer, esses livros os capítulos foram psicografados por Chico nas reuniões públicas em Pedro Leopoldo. Então, assim, a dedicação dos espíritos para ajudar a gente depois, por isso que eu falei na gratidão, né? O outro, meu filho, Justiça Divina, que nos ajuda a estudar o livro O Céu e o Inferno, que eu falei aqui, que trata da justiça divina. E este livro, que se chama exatamente Justiça Divina, também é fantástico, também psicografado. Nesse caso, foram 82 sessões públicas. A gente imagina 82 sessões públicas. Olha, volta lá na primeira, Religião dos Espíritos. Vamos contar. Olha aqui, 91 sessões espíritas. Que ele tivesse 3 reuniões por semana. Vamos colocar 3 reuniões por semana durante 91 dividida por 3, 30 semanas. O mês tem 4 semanas. Então, mais de 7 meses. 7 vezes 4, 28. Isso se tivesse 3 por semana. Tá? Eu já estou sendo boazinha. Aí, depois que ele fez isso, olha a outra. 90 sessões. Mas, quer dizer, na primeira 91, nessa aqui 90, a gente não para pensar nesse esforço do pessoal. Vamos para outra. 82 sessões. Em 82 sessões, o nosso querido Chico psicografou mensagens comentando o livro Céu e Inferno. E o que o grupo dele fazia? Estudava o Céu e o Inferno. E enquanto estudávamos, os espíritos vinham e traziam a mensagem. Isso é muito bonito. E ainda tem mais. 104 mensagens sobre o Evangelho, que chama O Espírito da Verdade. Então, são esses 4 livros que, isso aqui ele já estava em Uberaba. Os outros ele ainda estava em Pedro Leopoldo. Então, gente, isso mostra a grandeza das obras básicas, que os espíritos gastaram esse tempo para deixar para nós uma espécie de tradução, né? É como se fosse assim: deixa eu mastigar para esse povo engolir melhor, para a gente poder adentrar pelo livro. Muito bem, eu acho que acabou. Acho não, acabou. Eu falei assim tudo, né? Porque eu não gostaria de desrespeitar o tempo de vocês. Eu acredito que, se não ficou um conteúdo das obras básicas para vocês com clareza, tomara que tenha ficado pelo menos a vontade, a curiosidade de pegar os livros, folhear mais um pouco, né? Para que vocês vejam a grandeza das obras que dão base à nossa doutrina. Nós estamos desejando a vocês todos um resto de ano, um princípio de 2018, de muita saúde, de muita paz, de muita força. Sabemos que 2018 vai exigir muita tenacidade nossa,
muita fé, muita confiança, muita convicção. Convicção. Porque é capaz de alguém chegar perto de mim e provar que isso aqui não é estampado, que isso aqui é vermelho. E se eu não tiver convicto, eu vou acabar acreditando que o que ele está falando é verdade. Não, isso aqui é vermelho. Então, tomara que diante das tentativas, vocês façam esse mesmo sorrisinho que vocês fizeram agora, quando eu falei que alguém vai falar que isso aqui é vermelho. Né? Mas para isso nós vamos ter que ter muita força, muita perseverança e até saúde. Porque se a gente não tiver saúde, nós vamos arriar a mala no meio do caminho. E não dá para arriar não, gente. Os Espíritos contam conosco. Eles investiram muito em nós até aqui e a partir de agora vai competir a cada um de nós a lealdade, o testemunho da nossa fé e do nosso conhecimento. Então que os Espíritos amigos possam manter vocês envolvidos na fé, na coragem, na esperança e na força, e que os familiares de todos nós que aqui estamos recebam também as nossas vibrações de paz nessa virada de ano. Muita paz, muito obrigada. Obrigada, Daniel. Fazer a prece de Deus? Depois vocês me dão. Gente, tem umas coisas que eu não me sinto muito à vontade, né? Pela minha incompetência. Então, quando fala assim, vai ser passo coletivo, e é para eu fazer oração conduzindo vocês nesse momento, eu me sinto muito, não é falsa modéstia não, me sinto incompetente nisso, parece. Mas de qualquer maneira, eu não estou sozinha aqui. Eu estou com um conjunto de amigos de corações cheios de fé, que nós juntos, vamos vibrar e trazer para nós, para este salão, a presença dos nossos amigos espirituais. Se então você puder dar uma diminuída sem escurecer de tudo. Muito obrigada, filho. Obrigada. Nós estamos então neste momento mentalizando que Jesus, o nosso irmão maior, o nosso modelo, o nosso guia, Ele que se apresenta para todos nós como um sol que ilumina, um sol que aquece, um sol que traz o conforto, o aconchego de uma vibração de amor. E esse sol de amor, Jesus, o nosso Mestre, através de seus prepostos, se permitem estar nesta sala, não simplesmente para serem por nós visualizadas, mas para poderem nos abraçar, nos iluminar, nos aquecer, nos aconchegar. O nosso Mestre Jesus, que pelo nosso pensamento se faz presente e permite que esses raios de sol de amor adentrem em cada um de nós, passando pelo nosso coronário, visitando todo o nosso corpo, apaziguando o nosso coração aflito, diminuindo as vibrações de ansiedade da nossa mente. E esses raios de sol de amor, nos penetra, nos alivia, nos renova e nos prepara para uma noite de paz.
para uma noite de gratidão por tudo que aqui recebemos, por tudo que aqui nós estamos vibrando e vivenciando neste instante. Mestre Jesus, amigo incomparável de todos nós, irmão maior que com paciência nos estende a mão e nos guia, nós te agradecemos por este momento de solidariedade dos corações aqui presentes, que partindo daqui avançam até todos aqueles lá fora que estão necessitando, familiares, amigos, conhecidos, que estão doentes, que estão acamados, os nossos irmãos que estão contidos na prisão, as nossas crianças envolvidas ainda em ilusões. Permita, Jesus, que o teu amor transformado em luz visite toda essa cidade. Envolvam todos neste manto luminoso de amor e que possamos todos nós, vibrando gratidão e alegria, retornar aos nossos lares com a certeza que a tua paz está em nossa alma, está em nossos corações. Obrigada, Jesus, por este dia. Que esta casa continue aberta para todos aqueles que sofrem, que querem aprender, que podem ensinar. Graças a Deus, que assim seja. Agradecendo as palavras da nossa irmã Joselma pela contribuição, nós vamos passar agora para mais 3 exibições, 3 músicas do coral Sol e Luz. E hoje, em especial, eu acredito que com essas palavras aqui já da nossa irmã, já mais que um passe, né, Gisele? Mais que o passe, devido à situação, a gente não vai ter o passe, né? E foi o passe coletivo em cima das palavras e da palestra. Nós vamos passar agora o coral que vai complementar esse passe. Tá? Aí a gente pede a colaboração e o agradecimento pela participação dos 41 anos da casa. A Elba, a dona Elba, ela não gosta de chamar, ela está aqui, ela ali, ó. A dona Elba, né, que não gosta de chamar de dona Elba, a Elba fala, Virgílio, não é 41, é quase 45. Por causa do tempo, né, Maria Antônia? Ó, a gente, ó, os arquivos aí, ó, os arquivos. Ela falou aqui, ó, teve uma movimentação paralela na cidade aí, enquanto a estrutura não estava pronta, as outras casas cediam espaço e aconteciam as reuniões. Não é isso, Elba? Obrigado pela lembrança e pela contribuição. Tá? A gente passa agora para o pessoal do coral. Gente, a próxima música todo mundo conhece também, viu? Podem cantar conosco.
Te amo.